Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Faremos então uma oração pedindo para Deus, através do seu Santo Espírito, iluminar o nosso coração, nos dar entendimento da palavra. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia, por esse dia ensolarado, pelo seu cuidado que tem sido derramado e demonstrado sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, reunidos em Teu nome, aprendermos mais de Ti, mais da Tua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos do Teu Santo Espírito, para que Ele abra a nossa percepção, para que Ele abra o nosso coração, para que possamos perceber as profundas verdades reveladas na Tua palavra, para que possamos perceber as imensas belezas da obra do nosso Salvador Jesus Cristo. Dá-nos um momento prazeroso agora de escola bíblica dominical, em que em tudo o Seu nome seja glorificado. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos lá. Qual o assunto que nós estávamos a falar? Jesus, o nosso mediador. Começamos bem, acertamos no capítulo, tem pouco tempo que nós estamos nesse capítulo, já são 6 ou 7 aulas, né? Então, pelo menos essa parte a gente já está memorizado. O que nós falamos então semana passada desse assunto? Jesus pagou por nós, não só pagou o pecado, como também pagou a pena. Isso, então Cristo ele toma sobre si a pena e a culpa do nosso pecado. Então eu expliquei o símbolo que era usado no Antigo Testamento, dos animais que eram sacrificados e do bode expiatório, certo? Aquele que levava a culpa para o deserto, para ele morrer no deserto, mas levava a culpa para longe. Então nós temos, nesse sentido, que o pecado ele tem então pelo menos 2 consequências diante de Deus. Então nós temos uma culpa por pecar, e às vezes essa culpa na nossa vida ela vai ser manifestada através da vergonha. Nós nos envergonhamos quando nós pecamos e temos consciência disso. E existe a pena, que daí é a punição do pecado. E aí nós vimos que Cristo levou as duas. Então por isso ele morre a morte de cruz, né? Então pronto. O que mais que nós vimos na semana passada? Como? Que Deus é paciente conosco, isso Ele é, né? Deus é paciente conosco, isso é verdade. Agora vamos trazer aqui o texto, só o parágrafo 5 rapidamente, para que a gente possa só dar uma revisada, né? Passar novamente pelos tópicos. Então o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito, Ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai e para todos aqueles que o Pai lhe deu. Adquiriu não só a reconciliação, mas também uma herança eterna no reino dos céus. Então, com esse texto agora, quais foram os tópicos, os assuntos relacionados a isso que nós falamos na semana passada? Então, Cristo, uma vez que Ele morre em nosso lugar, Ele vive uma vida de obediência perfeita e morre em nosso lugar, uma vez que Ele paga, Ele leva a culpa e paga a pena, aquela relação que Romanos 5, a partir do verso 6, vai falar que era uma relação de inimizade, em que nós éramos inimigos de Deus e Deus também nosso inimigo. Então, como inimigo, nós éramos alvo da ira de Deus. Então, Cristo toma sobre si a ira na cruz. Então, Ele nos reconcilia com Deus. E uma vez reconciliado com Deus, a gente pode voltar nos outros parágrafos, né? Então, nós temos acesso ao Pai. Nós podemos entrar diante do trono de graça, como diria o autor aos Hebreus, com ousadia. Nós somos agora, então, alvo, não mais da sua ira, mas alvo do seu amor. O que mais? Pronto.
Então, tem uma qualificação que eu gosto de fazer, que é acerca da nossa identidade em Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, a nossa relação com Deus está resolvida, está arrumada, e Deus agora nos enxerga em perfeição. Então, eu comentei da propiciação, certo? Então, tem o propiciatório, onde o animal era sacrificado, em cima ficava o sangue, então aplaca a ira de Deus, e através do sangue, Deus nos vê. Então, até fiz a brincadeira que o propiciatório é como se fosse aquela lente de correção visual, que não arruma a visão de quem enxerga, mas arruma o objeto que é visto. Uma vez que a visão de Deus é perfeita, ele arruma o objeto e apresenta o objeto perfeito para que Deus nos veja como Cristo é. E uma coisa importante sobre isso, que era... ficando velho. Pronto. Mas essa ideia então de que Cristo é aquele que de fato vai aplacar a ira de Deus, ele é propiciado, né? Então ele derrama o seu sangue, e nós, uma vez que cremos, depositamos a nossa confiança em Cristo, o Espírito aplica em nós a obra de Cristo, ele nos lava com o sangue de Cristo. Então, a partir desse momento, nós somos enxergados de maneira perfeita, o que não significa que nós temos direito de viver de qualquer jeito. E nós veremos isso, de alguma forma, na pregação hoje. De que existe, uma vez que a graça age, uma vez que a graça começa a agir, ela não para. A gente vai ver um pouco sobre isso. O que mais que vocês lembram? Eu estou achando que eu dei aula só para a Tereza. A Tereza está lembrando aqui, eu estou achando que só dei aula para ela. O que mais? Pronto, então a gente entrou numa discussão importante de se a morte de Cristo foi por todos ou para alguns. E o texto, tanto o texto da confissão quanto o texto bíblico nos mostram de que Cristo ele sabia por quem ele estava a morrer. Então a gente chamou, depois de um lapso de memória, terem me trazido a memória e depois eu ter confirmado mesmo, a expiação ela é definida. Então existe um grupo de pessoas pelos quais Cristo se dá. Nós vimos que se Cristo tivesse morrido por todos, mas nem todos são salvos, isso significa que a obra de Cristo não foi eficiente. Foi uma palavra usada até pelo nosso diácono Caio. O sacrifício deixaria de ser eficiente. Eu iria além, eu diria que Cristo deixou de dar conta de fazer o que ele deveria. Então isso é uma coisa muito grave de se pensar, de falar e de se pensar é muito grave. Então a gente vê que Cristo ele sabia muito bem o que ele veio fazer na terra, de tal forma que ele não sabia apenas o que ele veio fazer, mas ele sabia por quem ele estava a fazer. E também falamos sobre a ideia de um sacrifício perfeito, que é uma única vez e uma única vez por muitas pessoas. Então, só para reforçar alguns conceitos importantes, nessa questão do sacrifício e dessa morte substitutiva de Cristo, que nós vamos chamar aí de morte vicária, morre em lugar de, era importante que Cristo tivesse, então, as duas naturezas, a divina e a humana. E por que isso é importante? Porque se Deus ele vai ser justo, na hora de fazer a substituição, ele não pode substituir, por exemplo, uma vida humana por um animal. Talvez os pais de pet fariam isso, mas Deus não faz. Porque Deus imprimiu no ser humano, Deus colocou no ser humano a sua imagem. Então existe um valor inerente à vida humana que não poderia ser substituída por animais. Então era necessário que um homem substituísse homens. Por isso que Cristo precisava ser homem. Essa é uma das razões. A outra razão é que ele precisava fazer a vida de obediência, assim como nós, mas como humano. Mas vamos pensar no aspecto da morte. A gente pensa no aspecto da morte, então ele tinha que ser humano, porque somente um homem substitui homens. Mas ele também tinha que ser divino, porque somente Deus é capaz de suportar a sua própria ira.
um ser humano jamais seria capaz de suportar a ira divina. Isso é um detalhe. Um outro detalhe importante é, somente no Deus encarnado seria possível que uma vida pagasse por muitas. Senão a gente teria que fazer um por um. E se a gente substituísse ser humano por ser humano, não bastava achar um perfeito, a gente tinha que achar, se a gente for pensar na população mundial, só na hoje, 7 bilhões de perfeitos para pagar por 7 bilhões de imperfeitos, né? Então, apenas alguns detalhes. Então, nós vimos que essa justiça foi satisfeita, ela foi satisfeita de maneira plena, nunca mais esse sacrifício foi repetido, por isso nós não o repetiremos hoje. Hoje nós lembraremos daquilo que Cristo fez e espiritualmente Ele estará presente, alimentando a nossa fé na Santa Ceia. Então pronto. Então vamos agora para a redenção, parágrafo 6º, diz o seguinte: a obra da redenção não foi realmente, e preste atenção nessa palavra, realmente, nesse advérbio, realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação. Contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicadas aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele falou nesse parágrafo aí? Falou um monte de coisa, mas o que ele quer dizer com isso? Se a gente tivesse que explicar, que é o que eu tenho que fazer agora, eu quero que vocês me ajudem nessa tarefa. Então a salvação já era pela fé em Cristo, mesmo antes da encarnação. Pronto. Isso é uma verdade que está presente nisso aqui. O que mais? Então a obra de Cristo só foi completa depois da encarnação? Não, mas é isso que você falou, certo? Eu ouvi corretamente? Tá. Eu vou falar algo meio... E eu vou falar com bastante cuidado e qualificando. Eu ousaria dizer que a obra de Cristo ainda não está completa. Mas tudo aquilo que ele precisava fazer até o momento, ele já fez. Então existe O que Cristo ainda não fez? Ele ainda não voltou a segunda vez. Então Atos 17 vai falar que Deus julgará o mundo através de um santo varão. Então a salvação, quando que nós seremos salvos? Ou nós já fomos salvos? Ou nós estamos a ser salvos? Então pronto. Mas a nossa salvação será completa quando ele voltar a segunda e definitiva vez. Então quando ele vier para julgar vivos e mortos, aí nós seremos de maneira definitiva salvos, porque nós seremos glorificados, a criação redimida, nós entraremos no novo céu e na nova terra, viveremos diante dele longe, na inexistência do pecado. Então falta esse pedaço. Agora, tudo o que precisava fazer para que a nossa salvação fosse possível, já aconteceu. Então isso é importante. Mas ele só faz isso depois que ele é encarnado. Então existe uma confusão temporal na nossa cabeça. Então, cronologicamente falando, se a gente for pensar em termos de história, as pessoas se apropriaram dos benefícios da salvação antes mesmo que Cristo tivesse encarnado e realizado a obra. Ok? Então, quando a gente pensa em termos de salvação, e às vezes algumas pessoas acham isso meio difícil, e eu percebo isso, mas eu creio que apesar de toda a metáfora ser ruim, eu acho que essa ilustração vai ajudar. Quando nós pensamos nos nossos irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos olhando para frente, para o Messias que viria. Desde quando eles esperavam o Gênesis 3,15, por favor.
Gênesis 3,15, desde Gênesis 3,15, proto-evangelho. Então pronto. E como que nós... Porque a gente pensa assim, mas eles não viram o Messias, e você viu? Se você viu, você conversa comigo. A gente vai ter uma conversa mais séria. Mas como que nós somos salvos então? Ah lá, ó, agora a Tereza começou e o Bibiano completou. Nós somos salvos olhando para trás e para frente. Então é como se nós tivéssemos a conduzir uma viatura numa autoestrada de alto tráfego. Então, ao tempo todo, lembrando, olhando no retrovisor, lembrando que o nosso Messias veio, e olhando para frente, sabendo que ele virá, enquanto isso nós temos que ir desviando do pecado do povo no meio do nosso caminho. Certo? Então, Cristo vem, e é só depois da sua encarnação que de fato, ele pode cumprir a obra, porque ele tem que viver uma vida de obediência perfeita e tem que ser sacrificado em nosso lugar. O que mais que vocês podem ver isso aí? Uma vez eles enfatizam que essa promessa, né, da vida do Antigo Testamento é exclusiva dos eleitos. Tá, então existe uma ênfase aqui de que essa promessa que foi feita desde Gênesis 3,15, ela era exclusiva dos eleitos. O que mais? O significado da semente da mulher, né? Então a promessa, e aí eu colocaria aqui uma coisa interessante, é de que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça que é derramada sobre nós, ele resolve se revelar a nós. Então vocês lembram daquela palavra bonita, condescendência? Vocês lembram disso aí? Então Deus, ele vem e nos encontra num nível onde nós podemos perceber as coisas, mas como nós somos limitados, Deus, ele resolve comunicar-se conosco através de padrões estabelecidos, repetidos, para que isso fosse gotejar a nossa cabeça, para que nós pudéssemos perceber quando as coisas acontecessem. Então ele vai colocar aqui que foram tipos e sacrifícios no Antigo Testamento que faziam, que apontavam para que Cristo faria. Então se a gente fala, a gente consegue ver muito fácil o sacrifício. Né? Então a gente olha para o sacrifício, Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Então aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles foram salvos crendo que não aquele sacrifício em si, mas aquilo que ele representava é que o salvava, ou o salvaria. Então nós temos o sacrifício, nós falamos do bode expiatório, aí a gente fala, por exemplo, não apenas do sacrifício, mas fala da propiciação, a gente fala da aspersão do sangue, a gente faz aqui batismo por aspersão da água. Então a gente começa a fazer conexões. O texto bíblico vai falar, por exemplo, de que quando o povo atravessa o Mar Vermelho a pé seco, eles foram batizados. Foram batizados sem se molhar. Interessante, né? Então deve ter sido por aspersão mesmo. Mas essa ideia de que é o tempo todo no Antigo Testamento Deus a se revelar de alguma forma para que quando Cristo viesse, o povo pudesse perceber. E para nós, então, que já temos o resultado do jogo, a gente já tem o jogo gravado. A gente já sabe o resultado do jogo e ainda estamos assistindo. E a gente reclama dos lances ainda. Não é? A gente já sabe como que vai ser, a gente já sabe que ele vai vencer no final e tudo mais. Então pronto. E aí tem uma parte aqui no final que ele fala assim, né? Como cordeiro morto, desde quando? Desde o princípio do mundo. Mas ele só fez depois que foi encarnado. Então a gente vai ver como os autores, inspirados pelo Espírito Santo, eles têm tamanha convicção que várias vezes a maneira como eles registram esses factos já é no tempo passado concluído. Então tem um negócio interessante que
uma das grandes, aí eu vou falar um pouquinho de questões linguísticas aqui. Uma das grandes dificuldades quando a gente vai lidar com tradução, e aí pode ser de qualquer idioma para qualquer idioma. Eu acho que hoje, se a gente pegar idiomas com a mesma raiz, né, então todo mundo veio do latim. Você tem alguma correlação não apenas de vocabulário, mas em termos de estrutura verbal. O que não acontece, por exemplo, no caso do hebraico, grego e português. Então eles têm estruturas verbais distintas. Aí depois até posso dar um exemplo para vocês. Eu já devo ter dado no passado, mas eu vou falar de novo, de algumas tribos indígenas no Brasil, a maneira como o idioma deles é estruturado em questões verbais. Que aí, para nós, aí é loucura. Então, assim, dentro das diferenças do grego para o português, tem um modo verbal no grego chamado aoristo. É o nome asterisco, aoristo, é alguma coisa ali. Mas é aoristo o nome do... E o aoristo, ele significa uma ação concluída. Quando? Depende. Dependendo do contexto, é no passado. Dependendo do contexto, ele vai apontar para o futuro. Mas em alguns momentos, quando, por exemplo, Paulo vai falar daquilo que Cristo fez por nós e o nosso estado, o verbo está no aoristo. Então fala assim, aqueles que o chamou também os justificou. Justificou, e no final vai falar o que? Os glorificou. Olha para você. Você parece glorificado? Com certeza, a hora que você acorda pela manhã, não. Certo? Rosto amassado, tal. Você não parece glorificado. Você anda pelas ruas, você está no passeio, não parece glorificado, parece? Mas não está no passado. Então a gente vai entender isso como a convicção de que o Deus das promessas nunca falhou e nunca falhará, e por isso eu posso falar no tempo passado, porque Ele faz. E isso está garantido. Então, só para vocês perceberem um pouco isso, né? E só para curiosidade, né, para que talvez você possa se sentir mais movido a orar por missionários, né? E nesse caso, mais especificamente por missionários que trabalham lá na terra do Natan, lá no interior da Amazônia, lá no meio das tribos indígenas e tal. E é verdade que foi com homens que trabalharam lá que eu aprendi isso. Existem tribos indígenas no Brasil que a estrutura linguística deles não tem o tempo futuro. Então, em termos de tempo verbal, eles têm uma das tribos, né? São vários casos, mas uma das tribos, eles têm dois tipos de tempo passado. Os que eles sabem a data e os que ele não sabe. Então, se ele vai falar contigo, ele fala assim, isso aconteceu tal dia. Aí é uma forma de usar o verbo. Se não, ele aconteceu. Quando? Não sei, aconteceu. E ele fala no tempo presente, mas eles não têm noção de tempo futuro. E isso eles não têm noção de tempo futuro, nem na forma como eles vivem a vida. Então a língua é uma expressão, de uma certa forma, da maneira como nós enxergamos a realidade. E aí o que é interessante? Porque se você não tem noção de futuro, você não tem noção de economizar. Você não tem noção de poupar recursos. E aí tem situações interessantes na tribo, que eu não vou me delongar muito aqui, que pelo fato deles não pensarem dessa forma, mesmo depois de ter passado meses de fome, quando eles tiveram excesso de comida, ao invés de eles guardarem, eles comeram tudo de uma única vez. Porque eles não têm noção de futuro, inclusive na língua. Agora pensa, e é por isso que eu estou contando isso, para que você ore pelos missionários, pense que maravilha é para os missionários, primeiro, ter que sistematizar a língua deles e criar uma escrita para a língua deles. Então tem muitos missionários, alguns missionários que eu conheço que eles fazem isso. Então eles vão, aprendem a língua do indígena, sistematiza, cria as regras, tudo, e depois ensina para o dono da língua como ler e escrever. Para quê?
para ele traduzir as Sagradas Escrituras para que eles possam ter acesso à palavra de Deus. Agora, como que você trabalha com o povo de que um dia Cristo virá e que a nossa salvação está no futuro, se eles não têm ideia de futuro? Se eles não têm um verbo, como que traduz isso? Então, orem por esses homens, que é um trabalho admirável, né? Admirável, que eu não consigo nem me imaginar fazer. Mas vamos lá, então desvio feito, vamos voltar. Então, pegando aqui Gálatas 4, versos 4 e 5, vai falar: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Uma coisa que eu gosto de falar nesse verso, e eu já falei aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir, porque é um conceito importante de ficar guardado no nosso coração. O que é essa plenitude do tempo? Ou o que define, se a gente for analisar o quando Cristo veio, o porquê que era aquele momento, a plenitude do tempo, o tempo exato com que Deus precisava mandar o Filho dele? Todas as coisas estruturais, assim, tanto da sociedade quanto religiosa, estavam preparadas para receber o Messias. Tá, então Lucas disse que existia uma estrutura, tanto social quanto religiosa, que proporcionaria ou facilitaria a recessão do Messias, né? A gente vai colocar isso em outras palavras, mas pensa, quando Cristo veio, qual era o império que dominava? Império Romano. Dentro do Império Romano, tinha um negócio chamado Pax Romana, que traduzindo em português, paz. Então existia primeiro uma sensação de segurança que permitia com que pessoas fossem e voltassem a lugares. Só que isso seria difícil se não tivesse uma outra coisa que os romanos criaram: as estruturas de autoestrada. Então você tinha lá de paralelo, né, qualquer coisa que fosse, mas tinha. E você tinha uma outra coisa que é importante, que a gente mais ou menos tem hoje no mundo. Uma língua quase que universal. Então você tinha uma língua dentro do Império Romano que facilitava a transmissão de conhecimento. Então, por exemplo, qual idioma você acha que Cristo falava? Oi? Então, o Natan está falando que Jesus falava grego, aramaico e hebraico. Eu não sei, eu não olhei o currículo dele. Mas, quando a gente olha, a gente sabe que o Novo Testamento foi registrado em grego e que possivelmente, em vários momentos, aquilo era uma tradução do que o Cristo falava em aramaico. Então, a gente tem registros de Cristo falando em aramaico. Me fala um registro. Eli, Eli, lama sabachthani. É aramaico. E daí o cara fala assim: vocês não sabem aramaico, né? Então, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá no Novo Testamento. Então, você tinha uma língua meio que universal que proporcionava. Então, quando você pensar em plenitude, pensa na facilidade com que essas coisas... E uma outra coisa que tinha desenvolvido na época: material de escrita. Então, quando a gente pensa no Antigo Testamento, era muito mais difícil você ter as cópias e tudo mais, né? Então, na plenitude do tempo, isso fica mais fácil. Tanto é que nós temos aí, aproximadamente, nos nossos dias, recuperados, parece que mais de 500 mil pedaços de manuscritos, ou manuscritos com 500 mil. Não vem me encher a paciência que a Bíblia não é confiável. Eu já dei aula sobre isso. E a gente tem lá, e desses 500 mil, analisaram poucos. Então um monte de coisa lá será estudada, analisada, e tudo quanto mais estuda, mais acontece o quê? Mais valida o que a gente já tem. Então fica tranquilo, descansa, porque Cristo vem na plenitude do tempo, e aí você vê, né?
Pega qualquer dia de curiosidade, eu acredito que desenhar você não vai desenhar. Mas vai no Google e pega os mapas das viagens missionárias de Paulo. Rapaz, tem muito de nós aqui que de avião não fez o que ele fez na época. É impressionante. É impressionante. Então, de fato, as estradas ajudaram nessa propagação das boas novas de salvação, né? Então, a gente vê que Cristo veio nascido de mulher, na plenitude do tempo. Nascido de mulher, humanidade de Cristo, veio no tempo exato, nascido sob a lei, ou seja, pensa que humilhação. Ele, sendo Deus, se sujeitou à lei. Por isso que a gente chama do estado desse estado de encarnação, e não só o estado de encarnação, a gente chama de estado de humilhação. E o estado de humilhação não é porque ele se tornou homem, que ele tomou sobre si a natureza humana. Porque senão ele estaria humilhado até hoje, que ele não abandonou essa natureza. Mas o estado de humilhação está em coisas como ter que obedecer à lei que ele criou. Ele teve que submeter a coisas. Então, interessante isso aí. Vamos avançar aqui. Então, o Van Dix Horner vai falar que nessa sessão somos informados de que os crentes do Antigo Testamento encontraram salvação. Toda a misericórdia e bênção espiritual estavam disponíveis muito antes da encarnação. Então, isso é muito interessante, né? É quase como se fosse eles pegaram um empréstimo de algo que seria pago no futuro, né? Eles já usufruíram no presente. Foi o que os nossos irmãos do Antigo Testamento fizeram. Esse texto que vocês conhecem pouco, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa ideia de que ele é a semente prometida. E uma coisa que me chama a atenção nesse parágrafo é que ele tem pouco texto prova. Vocês repararam? São só 4 citações. Dava para ter mais? Dava, muito mais. Agora, se você for pensar, o que os teólogos da Assembleia de Westminster estavam a fazer? Eles estavam a tentar usar a maior quantidade possível e diferentes de versos para justificar as coisas. Então, porque tem texto que você pode usar ele para falar mas muita coisa, com um verso, com 2 versos. E eles estão tentando mostrar que isso está presente em toda a Escritura. Então, senão ele vai ficar toda hora o mesmo texto, o mesmo texto, o mesmo texto. Você fala assim, mas aí você está provando com um texto só. Ele fala, não, está presente em todo canto. E aqui a gente já foi passando, veja, estamos no 6º parágrafo, a gente já passou 5. E a gente foi lendo textos que nos ajudavam a perceber essas coisas, né? Então, Apocalipse 13:8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que está dizendo esse verso aí? Sem contexto ele ficou estranho. Quem vai adorar, aqueles que não estão escritos que vão adorar a besta, tá? É isso. É isso que o texto está a falar. Então o contexto vai mostrar que o anticristo, né, a besta, enfim, vai ser adorada por aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então já começou o jogo, quando começou a existir o tempo, já estava marcado. Ele já ia morrer. Então essa salvação era tão garantida, e é tão garantida, que os tradutores da Escritura ficavam à vontade em falar como se a nossa redenção estivesse concluída antes de ter começado. Essa é a ideia dos tempos verbais que eu coloquei para vocês. Como se Cristo tivesse morto no exato momento em que Deus tinha escolhido um povo para seu Filho. Então fala assim, parece que Cristo morreu na hora que Deus escolheu um povo para si. E a gente está usando termos aqui limitados, porque Deus não escolhe na hora, Deus escolhe na eternidade. Então o plano todo foi estabelecido na eternidade. Essa foi uma conversa intratrinitariana, né? Mas pronto, vamos avançar aqui. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é ontem e hoje, e é o mesmo e será. Então o que isso significa? A gente sempre fala esse negócio aí, o que significa? Ele não muda. Pronto, o que mais?
que implicações que nós podemos tirar, que inferências nós podemos fazer do facto de que Cristo não muda? Aquilo que ele prometeu vai se concretizar, isso é verdade. O que mais? Como? Então a perfeita obediência faz parte daquilo que ele é, ele sempre obedeceu, ok. O que mais? Significa que se hoje ele é Salvador, ele sempre foi Salvador, nunca teve outro. Isso é algo que é dele, que sempre foi. Sempre foi o nosso Salvador. Não tem como. Então, no Antigo Testamento, só é possível a salvação através daquele em que tudo é. Então, hoje teremos 2 parágrafos em uma aula, hein? É isso, teremos. Então, na obra da mediação, Cristo age. Alguma dúvida sobre isso? Está tranquilo? Então, pronto. Semana que vem nós veremos. Na obra da mediação, Cristo age de conformidade com as suas 2 naturezas. Cada natureza faz o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. O que ele quer dizer com isso aí? Me ajuda aí. Ajuda-me. Primeiro alerta. Nós estamos a entrar em águas profundas aqui. Nós estamos a entrar em um assunto que nós não conseguimos, nem de longe, perceber na sua completude. Primeira coisa, a gente não consegue. Já estou te avisando para você ficar tranquilo, não ficar triste que você é limitado, porque você é, e eu também sou. Então primeira coisa, nós temos em Cristo, e aqui a gente tem que começar a tomar o cuidado para usar a terminologia bíblica para a gente não incorrer em heresia. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair em heresia de várias formas. Então, uma das formas que a gente pode cair em heresia é a gente dividir tanto as 2 naturezas de Cristo que nem parece que são a mesma pessoa. Esse é um risco. Mas, então a primeira coisa que para nós já ultrapassa a nossa capacidade de criaturas de perceber as coisas, é de que Cristo possui quantas naturezas? 2. Sendo uma delas a que nós temos. Só que ele faz isso de um jeito que ele essencialmente não é mudado. Tanto é que nós vamos usar a linguagem tomou para si. Ele não, eu até falei hoje errado já, né? Mas ele não se torna, ele toma. Porque tornar pressupõe mudança e ele é o quê? Imutável. A gente tem que tomar cuidado com a linguagem. Tudo bem que hoje você não será mais queimado por conta disso. Mas vale a pena a gente ficar com os termos bíblicos. Então, em Cristo, existe essas 2 naturezas de tal forma que ambas as 2 naturezas, elas são verdadeiras. O que eu quero dizer com isso é que Cristo ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Isso é importante. Significa que Cristo, ele não pode ter aberto mão de nenhum atributo divino na sua encarnação. E por que eu estou falando isso? Porque tem um texto em Efésios 2, se não me engano é verso 7, que vai falar que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo. Então isso tem uma discussão gigantesca na história da igreja. Algumas pessoas vão falar assim, olha, o esvaziou-se de si mesmo
significa que ele abriu mão de alguns atributos divinos. E eles vão usar algumas passagens em que a natureza humana está mais em ênfase. Por exemplo, um dia os discípulos chegam para Jesus e falam assim: quando vão acontecer essas coisas? Vocês lembram dessa passagem? Aí que ele responde: nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Mas peraí, mas Cristo não é o Deus encarnado e Deus não é onisciente? Então as pessoas vão usar textos como esse para falar que ele abriu mão de alguns atributos. Então ele abriu mão da onisciência. E aí a pergunta que eu faço para pessoas que fazem essa declaração, essa afirmação para mim: conceitualmente, aquilo que é perfeito, se eu tiro algo daquilo que é perfeito, continua a ser perfeito? Então se eu tenho algo que é divino e eu removo um pedaço da divindade, ele deixa de ser divino. Então Cristo não pode ter feito isso. Então existe uma outra forma de entender esse texto dos discípulos, que eu vou entender que há ênfase na natureza humana de Cristo, que não sabia isso. Porque, por exemplo, o texto bíblico diz, quando Cristo estava lá no templo com 12 anos de idade, que ele crescia em conhecimento. Ele não é onisciente. Então você está vendo que existe essa distinção para que nós possamos perceber a humanidade dele de maneira evidente? Cristo precisou aprender a andar, a falar, a escrever. Mas pronto. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ele toma para si, mas ele não abre mão de quem ele é. Então do que Cristo se esvazia lá em Efésios 2? Ele se esvazia da sua glória e vem ser humilhado aqui. Essa é a resposta. Simples. Aprendi com a Berjuna, resposta simples. E pronto. Então, Cristo, uma única pessoa com duas naturezas. E vamos avançar aqui para a gente ver que ele vai falar o seguinte, ó. A gente vai ver essa ênfase nas naturezas. Então você vai citar o Filho do Homem, a gente vai ver a ênfase dele se comportando como ser humano, homem. Quando tem nomes divinos, vai existir uma ênfase na divindade de Cristo. É ênfase, não é distinto, não é separação, é ênfase. Mas em alguns momentos, o texto bíblico, que é a parte final que ele fala, vai usar o nome relacionado à divindade e aplicar algo da humanidade. E nós veremos isso em alguns versos. É bem interessante. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Cristo, o ungido de Deus, né? Então essa figura humana, morre no nosso lugar. Está aqui tranquilo, né? Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, mais uma vez, ele falando de Cristo como ungido ser humano, dando o seu sangue. Então, está tudo tranquilo, certo? O ser humano dando sangue, está tudo tranquilo. Então, ainda que tenhamos que sempre a mesma pessoa de Cristo em vista, as duas naturezas de Cristo nunca devem ser esquecidas em Hebreus 9. Nunca devem ser esquecidas. Hebreus 9 também nos diz que foi preciso sangue para nos salvar. 1 Pedro nos lembra que foi exigido sofrimento para a nossa salvação. Esse sangue e sofrimento foram de Cristo, mas eles eram de Cristo porque o Filho eterno de Deus se tornou um homem encarnado com uma natureza humana. E aqui é importante, para a gente entender o tamanho da dificuldade desse assunto, ontem eu fui mexer, só de curiosidade, nos dois livros que eu sempre falo. Eu tenho dois livros que falam das duas naturezas de Cristo, do mesmo autor. Um que fala das duas naturezas e a outra como se dá a união delas na vida prática. Um deles tem 650 páginas, o outro tem 550 mais ou menos. Então se você fizer a conta, na minha matemática dá 1.200 mais ou menos.
para entender esse assunto e que não entende, e que não esgota, mas vai delinear vários aspectos importantes para a gente poder perceber melhor o nosso Salvador, né? Então, pronto, aqui, ó, essa é uma outra frase importante dele aqui, que vai ter a ver com um negócio que a gente falou da Trindade. É importante lembrar que Cristo é para sempre uma pessoa com duas naturezas. Se é para sempre, agora ele está à destra do Pai encarnado. Quando ele vier a segunda e definitiva vez, encarnado. No novos céus e nova terra, encarnado. É para sempre o Deus encarnado. E Deus encarnado é uma outra nomenclatura muito boa para nós usarmos. Por quê? Porque é quem Cristo é, o Deus encarnado. Senão, a gente pode incorrer em alguns riscos. Por exemplo, quem morreu na cruz? Se você falar foi a parte humana, você dividiu aquilo que está unido. E você não tem divisão, você tem união. Então a expressão, o Deus encarnado morreu na cruz. Como isso se dá? Não sei. E não vou conseguir entender também. Não vou conseguir perceber, não vou conseguir saber. Mas eu sei que é. Eu sei que é, né? Então vamos lá. E que ele continua a ser como uma pessoa integral, nosso mediador. Precisamos, em outras palavras, ao falar de Cristo, lembrar da unidade de sua pessoa. Eu digo que precisamos lembrar, mas quem pode perceber isso totalmente? Quem pode compreender isso totalmente? Esse é um grande mistério da doutrina da Trindade. Não há ninguém como Cristo e nenhuma analogia perfeita para a encarnação. Então vocês lembram que não existe analogia perfeita para explicar a Trindade e também não existe analogia perfeita para explicar a encarnação. Então, é essa hora que a gente só aceita. A gente só aceita que a gente é criatura, que nós somos limitados e o que a Bíblia diz é verdade. Então, Atos 20, 28. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, está falando com os presbíteros, né? Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu. Então aqui ele está explicando a parte final. E Deus tem sangue? Então ele está falando de quem? De Cristo. Então a gente tem um texto aqui, texto prova tranquilo da divindade de Cristo. Então, não é à toa que esses homens ficaram 5 anos reunidos, né? Porque quase toda a brecha que você pensa, eles arrumaram, falaram assim, deixa eu deixar claro para eles aqui. Como que deixou claro? Às vezes ele está se referindo a Deus, mas atribuindo a parte humana normal. Por quê? Porque Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Agora, é isso que acontece com mais frequência? Não. Não é o que acontece com mais frequência. O que acontece com mais frequência é o Filho do Homem ser tratado como Filho do Homem, e quando se refere à divindade, como a divindade. E uma coisa importante, né, isso aqui é sempre um bom alerta para nós, a começar pela liderança, mas para todo membro, isso aqui é muito importante. A igreja de quem? A igreja de Deus, segundo o texto. E é de Deus por quê? Porque ele comprou com seu sangue. Isso aqui é importante e com uma certa frequência eu volto a esse texto ou em reunião do conselho ou reunião de outro concílio. Nós precisamos ser lembrados que nós não somos donos da igreja. E o que isso significa? Significa que a igreja não tem que ser do jeito que você quer. Que a igreja não está aqui para te agradar. Se esse é o teu objetivo, vir para a igreja para ser agradado, você está errado. Você não comprou ela, você não fez nada por ela, você só vem usufruir dela. Quem tem o direito e quem manda na igreja? Aquele que comprou com sangue. Então, para a liderança, isso é um alerta que tem que fazer a nossa perna tremer,
que se a gente fizer algo errado aqui por interesse próprio e não por aquilo que Cristo quer, Ele vem contra nós. Então você, quando for reclamar da tua igreja, pensa bem o que você está... Primeiro que ela não é tua, né? Você é parte dela. Pensa bem no que você está reclamando. Veja bem se você tem base bíblica. Veja bem se o teu coração está alinhado com aquilo que Jesus Cristo quer para a igreja. Veja bem se não é só preferência pessoal. Veja bem se não é só você sendo chato. Igreja não é lugar de consumir coisas. Aqui não é rede de fast food. Aqui não é lugar que você chega, pede o seu pack, pede suas coisas e vai embora. Não. Aqui é lugar de serviço. Aqui é lugar de humilhação. Aqui é lugar de você vir e se colocar aos pés daquele que fez tudo o que precisava ser feito por nós. Então, antes de você achar que você começar que você tem direito a fazer coisas dentro da igreja, direito a querer as coisas do seu jeito, direito de não sei o quê, aí vai morrer na cruz primeiro, então. Mas uma morte que seja válida. A sua não vai ser. Então, isso é um alerta carinhoso para você pensar. Porque essa é uma avaliação que constantemente eu tenho que fazer no meu coração. Aquilo que eu estou propondo para o conselho, aquilo que eu estou levando em pauta de reunião, está de acordo com aquilo que Deus quer? Está dentro do padrão escriturístico? Ou isso aqui é preferência minha? Ou será que eu estou querendo me agradar? Temos que voltar constantemente. Temos que ser lembrados daquele que com seu próprio sangue nos comprou. Voltamos à programação normal. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu. A saber, o Filho do Homem que está no céu. O que é próprio de estar no céu? É de Deus, mas é o Filho do Homem que está lá, né? Então essa natureza cruzada, né? E 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos, né? Então, se você pensa na divindade dando a vida, mas é para que a gente faça o mesmo, né? E nós temos 2 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Tem como voltar no slide? Não. Que diz ali, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que já desceu. Não, mas que a pergunta é fácil, é. Vai lá. Quantos livros quando você Vai. pregou sobre eu esqueci o nome do homem que foi levado ao céu sem morrer. Enoque, ele subiu ao céu, Senão aquele que de lá desceu. senão aquele que de lá. Perdendo aí. É. Onde tu vai perdendo aí? Não, é o que ele está falando aqui é de Jesus, não é do Enoque. Aí, a questão toda é, ele vai falar do subir ao céu aqui, no sentido da divindade de Cristo, mas ele está fazendo um contraste daquilo que ele fez. Ele de lá desceu. Ele veio de lá. Ele estava lá e veio de lá. Ele se encarnou. Quando ele se encarnou, ele desceu do céu para cá. Mas dentro do contexto, o texto fica mais claro. Entendeu? Então ele vai explicar a ideia de que, veja, quem que a gente está a conversar? A gente está a conversar do Deus que veio de lá e encarnou cá. Então, e quem é o que subiu e ressuscitou? Aquele que antes estava lá e desceu. Entendeu? Aí ele está falando dentro do contexto, ele vai mostrar essa ideia de Cristo, né? Mais alguma coisa? Não? Então vamos orar que o pessoal dos cânticos vai ficar feliz hoje, que eles vão ganhar 1 minuto a mais. Então, Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela forma como o Senhor nos salva, e muito obrigado pela pessoa de Jesus Cristo, nosso mediador, o Deus encarnado, aquele que vive a sua vida em perfeita obediência, aquele que morre na cruz em nosso lugar, mas é aquele que também ressurge dos mortos, aquele que é assunto aos céus, aquele que está assentado à tua destra, reinando soberanamente.
É nele que nós depositamos a nossa esperança, é nele que nós temos a nossa confiança, é através dele que nós nos achegamos a Ti, é através dele que nós somos aceitos por Ti. É através dele que nós recebemos o Santo Espírito e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Somos muito gratos por isso, Pai. Continua a colocar no nosso coração esse encantamento pela pessoa de Cristo, pela sua obra, e dá-nos o cada dia mais ser mais parecido com Ele. E é no nome dele, nosso Senhor e Salvador, o nosso perfeito mediador, que nós oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Como eu já terminei a aula,